Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio e a Lua muda de signo hoje. Agora de manhã ela vai chegando no signo de Capricórnio, que é o exílio da Lua. Ela não fica lá muito contente, porque a Lua fica contente quando ela está no signo oposto a Capricórnio, quando ela está em Câncer, que é a casa dela. E aí, ao mesmo tempo, sempre me dá a impressão que é uma lua, justamente que ali ela fica, entre aspas, com sede, porque Capricórnio é um signo de terra, portanto, de natureza fria e seca, né? E a lua é um planeta de natureza úmida, portanto, fria e úmida. Sempre me vem essa imagem da lua em Capricórnio estar com sede. E aí me dá a impressão, quando a gente está com sede, o que a gente faz? A gente luta, a gente vai atrás do que a gente quer. E fora que ela entra ali e a primeira coisa que ela faz é olhar para Saturno, que está em Peixes. Aliás, isso é... E aí Saturno, justamente, que é seco e frio, igual o Capricórnio, está nas águas. Por isso que muita gente, não só eu, né, mas muita gente tem comentado desse período aí de Saturno em Peixes que acabou de começar, é como se as nossas estruturas elas não estão assim tão firmes, porque justamente é como se elas estão num planeta, num signo de água imutável. Só que é muito legal, porque a gente pensa que a Lua está lá em Capricórnio e ela olha, e a Lua ama Saturno. Então ela está achando interessante isso. E eu acho que quando a gente consegue achar interessante, quando a gente consegue achar graça, que a vida é impermanente, eu sei que é difícil, eu mesma adoro tudo sempre igual, a gente fica melhor, sabe? Quando a gente não fica tão desesperado com as mudanças, com as perdas que acontecem, porque muitas vezes é através de uma perda que outra coisa se constrói. Só que enquanto a outra coisa não se constrói, muita gente, talvez a maioria, vai sofrendo. Então agora vamos de oráculo do dia. Eu só queria comentar, estamos aí na Lua Minguante, você pode encomendar seu jogo da alunação, é um jogo feito especialmente para você, tem aí nos favoritos. E também queria falar para você conhecer o oráculo Las Lunas, que eu fui convidada para escrevê-lo junto com a Elisa Riemer, que é a maravilhosa criadora do Nós Outras Tarô. Eu vou colocar um link aí nos stories, depois eu vou mudar todos os links da bio e tal, por causa do podcast novo, mas enfim, por enquanto eu vou deixar aí nos stories. Se você puder ajudar a gente já a reservar o seu, que a gente tá já vendendo pelo Catarse, né? Tem várias recompensas legais para poder mandar imprimir e tudo mais. Bom, então vamos lá, um conselho para hoje, faz tempo que a gente não usa esse baralho aí do Nicholas Conver e que eu adoro. Então vamos lá. Um conselho para nós. Xararam. A Torre, acabei de falar dela, né? Do Saturno. Poxa vida, mas fazia tempo, né? Que ela não saía, não dá nem para achar tão ruim. Depois da Torre temos aqui o Papa. E depois do Papa temos aqui o Pendurado. Que barra, hein? Bom, então é o seguinte aqui esse dia. A Torre, né? Então falando como conselho, né? A Torre é como se ela fala, não fica segurando o que de alguma forma já foi abaixo. O Papa, que é uma carta que fala pra gente, não é exatamente apenas ter fé, né? Mas procurar nas coisas que a gente acredita, nas pessoas que a gente confia, alguma palavra, alguma orientação, né? Ou de quem já passou por uma torre dessas. E o Pendurado, que fala que às vezes é importante a gente esperar um pouco ou viver um pouco o luto da torre. Então, às vezes a torre caiu e tudo bem, assim, a gente vai se recuperar, mas tá bom. Então, olha lá, cai na real, poxa, a torre caiu. Então esse jogo me dá um pouco essa impressão. Outra coisa que ele me parece é um jogo que nos aconselha a esperar um pouco. O Papa está olhando para o Pendurado, né? E está de costas aí para a torre. Então me parece que... Peraí que eu vou espirrar. Me parece que ele está sugerindo que a gente aguarde um pouco, sabe? Que daqui a pouco as coisas vão
se reerguer ou que a gente vai estar com alguma disposição a mais para fazer o que a gente precisa fazer, assim. Então, que tudo bem também quando a gente fica um dia, um tempo, enfim, aí vai demorar, vai depender de cada caso e tal, absorvendo um pouco, aguardando o que aconteceu, de alguma forma vivendo esse luto. Uma cliente muito querida me procurou ontem, ela não está mais no trabalho dela e tal, me lembrei um pouco disso, assim, que às vezes por mais que você agilize e tal, tem um dia de, nossa, poxa, agora não tenho mais o trabalho que eu tinha ontem. E às vezes a gente também não só precisa, como merece. Precisa, né, cair na real, entender que não tem mais aquele trabalho e talvez ficar uns dias respirando um pouco, fazendo alguma coisa pra gente, né, descansando. Apesar do pendurado não ser a melhor carta para falar sobre descanso, mas de qualquer forma ele está parado aí, né? Então me dá um pouco essa sensação, sabe? Um dia para a gente ficar um pouco na nossa, não pensar que o que passou, passou, nem o Papa está olhando para a torre mais, e o Papa aqui no meio, né? E estar, nos consultar com pessoas que entendem do assunto que é a nossa questão, ou com alguém que a gente confia, sabe? É um pouco isso. A gente seguir em frente, mas temos também o nosso tempo, como diria aí o Renato Russo. Tá certo? Um beijo, bom dia.